Queridos irmãos, você que vai para a escola dominical, você que vai aprender essa lição maravilhosa sobre Ezequiel, a lição vai tratar sobre o chamado de Ezequiel. Né? Vamos aprender sobre a importância, sobre o valor. Né? Ezequiel é um homem simples, um homem comum, mas que teve uma chamada difícil, irmão, difícil, porque ele teve que entregar a mensagem de Deus para um povo que estava com o coração endurecido, um coração rebelde, amado, rebelde. Então você vai ver na escola dominical que Deus, ele nunca desperdiça uma pessoa que está disponível a obedecê-lo, que está disponível a fazer a sua obra. Olha só o valor que essa pessoa tem, né? Então a importância de obedecer o chamado de Deus, mesmo quando a missão é difícil. Somente uma pessoa que é direcionada por Deus é capaz de conseguir fazer a vontade do Senhor. Então Deus, além de ter chamado Ezequiel, ele o capacitou. Assim Deus, ele chama você e te capacita para a obra que ele quer que você faça para ele, amado. É uma lição maravilhosa, a lição da escola dominical. Então, o chamado divino, quando a gente para meditar, o que é o chamado divino? É a convocação pessoal de Deus, amado, para um propósito específico. Nós vemos na Bíblia também, além de Ezequiel, outros exemplos, como Moisés, que foi chamado para libertar Israel do Egito, lá em Êxodo. Você conhece essa mensagem? Vê que chamado maravilhoso, desafiador que foi o chamado de Moisés. Aí você vai lá para os apóstolos Pedro e Paulo, que também foram chamados por Jesus para serem o quê? Pescadores de homens e propagadores do evangelho. Eita glória, vale a pena, né, obedecer esse Deus maravilhoso. Então, o valor de um chamado, ele tem desafios, sacrifícios, renúncia, deixar de lado, amado, planos pessoais, enfrentar lutas, perseguições, dificuldades, mas tudo isso tem uma recompensa. Então o negócio é renunciar e se entregar a Deus. Você tem coragem de obedecer esse chamado, hein, irmão? Então medite, pensa, porque vale a pena obedecer o chamado divino. Então, esse chamado divino é uma jornada de fé, amado, que envolve discernir a vontade divina, né? Abrir mão da própria vontade. Muita gente quer obedecer, né, entre aspas, quer obedecer à vontade do Senhor, mas não quer abrir mão dos seus desejos. Então, é colocar Deus em primeiro lugar, é abrir mão do conforto para fazer aquilo que Deus quer, né? Então, o que a gente vê? Que Deus, ele chama, ele também capacita o seu povo para cumprir o que? A missão, né? Como é que está a missão aí? Como é que você tem feito a vontade do Senhor? Jeremias e Isaías também é um grande exemplo aí de homens que foram chamados por Deus. Então, como obedecer o chamado de Deus? Já parou para pensar? Né? Para obedecer esse chamado, nós precisamos conhecer sua vontade, que está onde revelada na Bíblia. Olha a importância da gente estar ligadão com a Bíblia, meditar na Bíblia. Então Ezequiel 2 descreve esse chamado e a comissão de Ezequiel como profeta, amado, revelando sua missão de levar uma mensagem de julgamento e advertência para o rebelde povo de Israel. Não esquece que a situação era difícil. Israel estava rebelde porque o coração dele estava muito, muito endurecido. Pensa nisso aí. Então, Deus capacitou Ezequiel dizendo que ele não deve temer, sabe o que? A oposição. Tem pessoas que têm um chamado, mas quando está diante da oposição, gela, treme, né?
Então, temos que ter cuidado com isso aí. Se Deus está contigo, se Deus te chamou, pode ter certeza que pode acontecer o que acontecer. Ele jamais vai te abandonar, né? É uma missão difícil. Foi uma missão difícil, né? Quantas vezes nós temos de missão difícil que Deus coloca nas nossas mãos? Desafiador. Mas se Deus está contigo, por que temer o homem? Então, a mensagem foi para um povo rebelde, obstinado e de coração duro, que não ouvia. Mas Ezequiel, ele deveria e teve que falar de qualquer forma, amado. Não adiantava olhar para os obstáculos. Tu tem que olhar que Deus é contigo, então já deu certo. Então a gente vê que a mensagem era uma mensagem de juízo e desagrado, de juízo e desagrado de Deus por uma causa do pecado, mas contém também promessas messiânicas para aqueles que se arrependem. Presta bem atenção, segura essa frase. O sucesso, ele está na obediência. Obedeceu é sucesso certo. Eita glória. E Ezequiel 3 aborda a designação de Ezequiel como profeta, atalaia, né? Para Israel, a responsabilidade pessoal de cada indivíduo diante da mensagem de Deus. Então a gente vê aqui, né, nós fizemos uma observação aqui, queria passar para você, que quem é chamado por Deus, segura aí, amado, segura a bênção. Quem é chamado por Deus, não é pelo homem, por Deus, ele não se perde. Ele tem foco. Quem é chamado por Deus é submisso. Quem é chamado por Deus não teme o homem. Quem é chamado por Deus, segura aí, sabe o que tem que fazer. Amado, quem é chamado por Deus não entra em rebelião. Quem é chamado por Deus ama o próximo. Quem é chamado por Deus é dirigido por Deus, amado. Quem é chamado por Deus não convive com o pecado. Se você foi chamado por Deus, uma pessoa, como é que tu vai viver uma vida de pecado? Como? Tem tanta gente que é tudo pecado, cabeludo, né, irmão? Eita, sai de perto. Quem é chamado por Deus, amado, não envergonha a missão dada. Missão dada tem que ser missão cumprida. Então, quem é chamado por Deus só fala o que Deus entregou. E a gente fecha isso aqui, que quem é chamado por Deus obedece. Ponto final aí, tá bom? Senhor te abençoe, Senhor te guarde, vá para a escola, aprenda essa lição aí mastigada, né? Fizemos apenas um pequeno resumo, só para você ver o que vai ser tratado na escola dominical. Senhor te abençoe, te guarde, tenha um domingo abençoado na presença de Jesus.